E você tem esse olhar mais abrangente sobre o desenvolvimento da equidade de gêneros aqui no universo corporativo. Quais são as características que você enxerga nos negócios? Agora, falando de negócios, né? Quais são as características relevantes que você enxerga nos negócios comandados exclusivamente por mulheres, que é o caso da G2W? E por que ainda é necessário programas como esse que privilegiem exclusivamente as ações do empreendedorismo feminino? Será que se não fossem esses aportes exclusivos, esses negócios não entrariam num âmbito de concorrência? Então, assim, eu vejo, eu na verdade, assim, né, sempre que eu sou investidora de homens, de mulheres, eu sou investidora do ser humano, né? Acho que é importante dizer isso. Obviamente a gente sabe que tem um gap na indústria, né, de venture capital como um todo. E alguns anos atrás, foi na época que eu cofundei o MIA, né, que foi até um pouco na época que eu estava também na associação comercial e a Ângela Costa assumiu a presidência alguns anos depois, onde é um report da Dow Jones dizendo que mulheres empreendiam mais quando elas gostariam de ver os seus role models, e um dos seus role models eram ser investidoras, né? A investidora, ela carregava muito aquela coisa de mulher que já trilhou uma carreira, etc e tal. De sucesso, enfim. E eu falei, por que não a gente não atrair mais mulheres investidoras a partir do momento que, né, a gente tem aí esse gap, que é um gap estatístico, para mim não é um gap intelectual, pelo contrário, mas era um gap estatístico, né? Então, desde cofundar o MI até hoje a G2W, veio não só com aporte financeiro, mas também para o fomento, né, o fomento de mais mulheres empreendendo. Gera um efeito de cadeia, né? Então, o que acontece, né? Você tem mais empreendedoras, você tem mais capital na mesa, automaticamente você tem mais possibilidades de mulheres empreendendo. E aí você perguntou, mas Camila, de uma certa forma, isso não... Eu falei, na verdade, assim, a mulher, né, ela historicamente, né, ela é tão boa quanto os homens, mas acho que a gente tem que olhar, e eu gosto sempre de trazer essa discussão, sob a ótica de uma coisa que diferencia a gente, que é uma coisa biológica, né? Uma é a questão hormonal, outra é a questão da gente gerar uma vida, né? Então, isso, né, a gente desenvolve certos tipos de neuroplasticidade. Eu sou uma profunda estudiosa da neurociência, que faz com que a gente tenha características que são muito mais ligadas a coisas que a gente tem de forma genuína, que está impressas no nosso DNA, do que a gente falar que a gente é melhor do que isso ou que aquilo. Por exemplo, ter um olhar... Por que falam muito, né, da mulher assim, que ela tem um olhar mais sensível? Isso não quer dizer, gente, quantos homens sensíveis a gente conhece? Mas é porque, imagina, você pega lá, você pega o seu filho, etc e tal, né? Você está acostumado a gerar uma vida, né? E isso vem passando de gerações em gerações, né? E passa para os nossos filhos, para as nossas filhas. Camila, mas eu, por exemplo, não sou mãe. Como é que eu sei disso? Porque isso é basicamente um estudo do processo evolutivo da espécie. Entende? E no que isso impacta nas empresas? Ora, nunca se falou tanto sobre ESG, Environmental, Social and Governance. Por quê? Porque equidade é uma coisa que a gente tem que falar. Porque, no fim, não adianta a gente achar que a gente é pior. A verdade é essa, né? Mas a mulher, ela tem muito mais um inconsciente coletivo, isso é uma estatística, muito mais um número, ela tem um número muito maior de complexo de impostora. Ela acha que ela não deveria, ou ela não merecia estar naquele lugar, que ela não é boa o suficiente. E isso foi nos colocado o quê? Por um processo da própria sociedade. Então, eu gosto sempre de falar assim, tem uma etapa que é uma etapa anterior, que é uma etapa de autoconhecimento muito mais profundo, que a gente gosta.
E que a gente, quando vai isso para a empresa, a gente leva esse olhar. Por exemplo, hoje uma das empresas que eu sou sócia, eu estava falando sobre saúde mental. É uma empresa que tem muito mais homens que mulheres. Eu falei, ok, o executivo está tudo muito lindo, mas eu falava, vocês não querem falar sobre saúde mental? Por quê? Porque vocês têm os mesmos problemas que eu tenho. Só que talvez até por uma questão de julgamento ou pré-julgamento, talvez os homens falem menos. Entende? Esses dias eu estava vendo essa semana eu estava vendo e eu não tenho nenhum problema em falar isso, eu estava vendo um spa, um detox de tecnologia para um sócio meu. Falei, se você não fizer, você vai pifar. Então, acho que é muito nessa linha. Sim, e muito interessante você trazer essa abordagem, Camila, porque trazer também essa sensibilidade do homem e essa vulnerabilidade do homem que o mundo dos negócios não permite que os homens mostrem, né? Muitos homens vêm sofrendo calados porque enquanto as mulheres precisam deixar de vestir saias, né, numa expressão para avançarem, galgarem posições de liderança, muitos homens começam a reprimir as suas emoções porque eles simplesmente não podem falar sobre isso. E aí, quando a gente fala, eu sempre gosto de falar, de tratar esse tema como equidade de gênero, exatamente por isso. Não é subir mulheres, não é descer homens, é igual. O homem pode ter o mesmo sentimento de vulnerabilidade que a mulher, por que não? A mulher pode ter o mesmo, essa síndrome de impostora que sim, ela pega muito mais mulheres, né? O homem é aquela coisa, ele não sabe como vai fazer, mas ele sabe o que ele vai fazer. Então, assim, passa para cá que eu sou expert no assunto. A mulher já pode pensar, nossa, eu não sei se eu vou saber tocar isso, porque eu penso dessa forma, mas talvez eu precise me especializar um pouco mais. Então, sempre traz esse viés um pouco mais de... Se eu entregar, eu tenho que entregar o completo, né? E aí, uma mulher como você começar a trazer, colocar essa voz da equidade propriamente dita, é como a ESG, né? Não pode ser só uma nomenclatura bonitinha. A equidade também não pode ser, né? Ela também tem que ser tratada profundamente. Eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, eu gostei muito quando você colocou, Letícia, de equidade, assim. Eu não gosto do termo diversidade, porque o nome diversidade ele já te gera uma coisa inconsciente/consciente de ser diferente. Não existe isso. Entende? Assim, quando você, cada vez mais, né, se você para pensar historicamente as empresas, né, a grande maioria são de pessoas que vieram do nada. Né? Você tinha um empreendedorismo por necessidade muito maior no Brasil. Hoje isso já está equiparado, que o empreendedorismo por oportunidade. Eu escolho ser empreendedor, eu escolho ser empreendedor. Né? Então, o que acontece? Essas pessoas, muitas vezes, né, essas que vieram do nada, elas também elas tiveram poucas oportunidades. Né? E veja, eu não estou falando do desafio que todos nós passamos, assim. Eu não passei um desafio também, como, imagina, né, como outras, eu venho de uma classe média, né, assim, obviamente tem classes muito mais humildes, eu não estou pormenorizando isso, pelo contrário, eu até valorizo muito mais, né, mas eu também passei pelas dificuldades, a Ângela, ela também passou, da mesma forma que você também passou. Sim. Né, e assim, a gente escolheu o quê? A gente escolheu que a gente não ia desistir. Né? Nem vou falar que meu livro está ali, mas a gente escolheu isso, né? Porque é o que eu sempre falo, assim, a gente... eu gosto muito e eu tive esse insight, assim, mais ou menos uns 5 anos atrás, conversando com uma amiga minha, que é da Seleção Brasileira de Esgrima, né? Uma das minhas melhores amigas, e ela estava treinando mancando. E eu falei, mas pô, você vai sair daqui para... E ela tinha um emprego que ela fazia 6 horas por dia, e depois ela treinava mais 6 horas. Né? Isso para muitas pessoas falam, não, porque eu não vou ficar, não sei o quê, esse tempo todo, etc e tal. Eu falei, mas como é que você vai treinar? Eu achando, né? Como é que você vai treinar machucada? Ela falou assim, Camila, eu vou treinar com os cadeirantes. E ela ia treinar com os cadeirantes porque ela escolheu
um horário que os cadeirantes treinavam para só fazer treino de membro superior. Olha só. Olha isso. E eu falei, gente, a cabeça, a verdade é essa, né? Eu comecei a entrar numa linha de pesquisa, né, muito grande, e eu falei, a cabeça de um empreendedor, de uma empreendedora, é igual a cabeça de um atleta, de um intraempreendedor, de quem trabalha. É um caso assim, a gente nem pensa em... Na verdade, se a gente pensa em desistir, né, em alguns momentos, sim. Por alguns curtos momentos, né? Mas é impressionante. Às vezes eu tô, cara, não tô aguentando, gente, ai, coisa e tal, olha, etc e tal. Passa 2, 3 dias, a gente já vem com a solução, porque a gente vai aprendendo. E a gente vai cada vez mais desenvolvendo esse olhar o quê? Do foco da solução e não do problema. Porque tem gente, né, vamos combinar, que você traz a solução, ela traz o problema, né?